Olá! Agora a gente vai aprender um pouquinho melhor sobre o nosso módulo de Analytics Pro, o nosso módulo de métricas e de dados quantitativos. Clicando aqui em Analytics Pro, a gente vai acessar esse nosso módulo de performance. Bom, logo quando a gente acessa, a gente vai cair nessa abinha aqui de resumo, que é o resumo de alguns gráficos de Facebook, Instagram, YouTube, X, Google My Business, TikTok e nós temos métricas também para LinkedIn. Aqui nessa interface, né, ele vai resumir os principais gráficos, né, crescimento de fãs, publicações da página, as interações da página. Aqui é possível fazer um comparativo de dois projetos. Então, por exemplo, eu quero comparar essa marca com outro projeto. Eu consigo selecionar e aqui ao lado ele vai trazer abaixo, né, nos gráficos ele vai trazer as comparações entre essas duas marcas. É possível também alterar o período, né, de análise, então dos últimos 7 dias, últimos 30, personalizado. É possível personalizar um período aqui específico também. E aqui é possível exportar em PDF todos esses gráficos. Ele faz um documento em PDF com essas informações. Também quando aparece uma nuvenzinha ao lado de cada gráfico, é possível também exportar em Excel esse gráfico específico. Bom, como eu já mostrei um pouquinho aqui desse resumo, e esse resumo são gráficos que já tem aqui nessas abas, eu vou entrar aqui em Facebook primeiro para mostrar para vocês. Clico aqui no ícone de Facebook, vou clicar em cima do nome da marca, e aqui vai mostrar as abas referentes às métricas de Facebook. A visão geral é o resumo dessas abas, então eu já vou entrar aqui diretamente na aba de fãs. Na aba de fãs, vai mostrar um pouquinho sobre o crescimento de fãs da página, né? Então, qual que é o total de fãs que teve durante esse período? Qual que é o pico de crescimento de fãs, né? Então, ele traz um pico aqui no dia que teve um crescimento maior. Qual que é o número de novos fãs? Esse número de novos fãs é o saldo da página, se foi um saldo positivo durante o período ou se foi um saldo negativo. Aqui ele também vai mostrar a mudança média de fãs por dia, né? Se teve quedas ou se teve crescimento, ele mostra qual que foi essa mudança. Aqui abaixo ele vai mostrar um gráfico de linha de crescimento de fãs durante o período, né? E mostrando o número por data. E aqui abaixo o total de fãs, então o total de fãs da página do Facebook, se teve um crescimento ou se teve perdas. Saindo aqui da aba de fãs, nós temos a aba de conteúdo. Aqui está trazendo conteúdos orgânicos. Então, ele vai trazer quantas publicações essa página fez durante o período, qual que é a média de publicações, então traz uma média aqui também, o número de publicações por data, distribuição de tipo de publicação, então se essa página posta mais fotos, se é mais links, se é mais álbum, né? Pelo que a gente viu dos últimos 30 dias, o que prevalece aqui é álbum. Qual que é a distribuição de tipo de publicação por data, então ele mostra na data qual que foi o tipo de publicação que foi mais postada. Esse gráfico é um gráfico dinâmico, é possível retirar uma corzinha aqui, se vocês não quiserem analisar. Aqui nós temos também o número total de publicação do usuário, né? Então, se a página permite que o usuário, né, o cliente, faça a postagem no próprio feed da marca, ele mostraria aqui quantas publicações de usuário tem e qual que é a média dessas publicações de usuário por dia. E aqui, publicações de usuário na data. E aqui abaixo ele vai mostrar quais são os top posts orgânicos que mais tiveram interações durante o período. Ele sempre vai ordenar por ordem de interação. E a gente consegue ver os outros posts. Aqui, como é que funciona essas interações? A soma das interações para Facebook é a soma das reações, dos comentários e do compartilhamento. Somando essas três métricas, dá um número de interações. Além disso, tem outras métricas, né? Engajamento para cada 1.000 fãs, engajamento para cada 1.000 usuários. Sempre que vocês não souberem como é feita uma soma aqui no Analytics Pro, é só passar o cursor do mouse em cima desse ícone de interrogação que ele explica como é feita essa soma. Nós temos também a aba de engajamento, onde vai trazer um pouquinho sobre o crescimento do engajamento, a média e o máximo do engajamento durante o período, né? E aí ele traz dois tipos de engajamento aqui no Analytics Pro. Engajamento para cada 1.000 usuários alcançados na página e engajamento para cada 1.000 fãs da página. Qual que é a diferença, né, entre os dois?
Usuário nem sempre é aquele cliente ou aquele usuário que curtiu a página da marca. Pode ser aquele usuário que foi alcançado a partir de uma publicação ou que entrou na página, né, alguma vez e viu a publicação. Então, esse engajamento para cada 1000 usuário é aquele usuário que não curtiu a página. Já o fã é realmente aquele que curtiu, né, no Facebook a gente chama de curtiu, mas levando em consideração as outras redes sociais seriam os seguidores, né. Então a gente pode dizer aqui que os fãs são os seguidores, tá bom. Então tem esses 2 tipos de engajamento, então é possível analisar o crescimento de engajamento para cada 1000 usuários alcançados, e o crescimento de engajamento para cada 1000 fãs da página. Temos aqui também o engajamento por tipo de publicação no período selecionado para cada 1000 fãs, né. Então ele mostra aqui qual foi o tipo de publicação na data e qual foi a taxa de engajamento. Temos também o mesmo gráfico de engajamento por tipo de publicação, porém no formato de pizza, né, não traz dividido por data. O número de novas interações e a média de interações por dia dessa página, e aqui abaixo qual que é o crescimento das interações do usuário. Lembrando que sempre quando tiver esse ícone de interrogação, é só passar o cursor do mouse que ele explica direitinho como é feito cada soma. Número de interações de compartilhamento também. Número de interações na página e compartilhamento. Temos também a distribuição de reações da página, então quantos curtiram, quantos amaram, quantos riram durante o período, qual que é esse percentual. Temos também a distribuição de interações por data, né? Então no dia, quantas reações teve, quantos comentários, são gráficos dinâmicos também. Qual que é a interação por tipo de publicação e por data. Pico de pessoas falando sobre, então aqui ele traz também quantas pessoas mencionaram a página, quantas pessoas, né, estão falando diretamente ou indiretamente com a página, pessoas falando sobre aqui, né, ele traz uma média de pessoas falando sobre, e falando sobre relativo, né, o percentual, e esse crescimento de pessoas falando sobre. Temos aqui também a aba de Insights, onde vai trazer um pouquinho sobre o total das impressões pagas e orgânicas, essa primeira parte, e a média de impressões pagas e orgânicas também. Aqui abaixo ele vai trazer um pouquinho dos gráficos de crescimento de impressões de publicações orgânicas, tá? Quando tem normal, são publicações orgânicas. Qual que é o total de alcance e a média de alcance dessas publicações orgânicas também durante o período e o alcance total da página por data. Temos também o alcance de taxa de engajamento com essas publicações orgânicas. O crescimento de fãs absolutos, ou seja, além de mostrar os ganhos, ele também mostra as perdas, tá? Então, é possível analisar quanto que perdeu durante o período e quanto que ganhou. Temos também idade e gênero dos fãs, né, da página. O crescimento de fãs por idade, né, na data, no período selecionado e por data. Sempre quando o gráfico está aqui para baixo é porque perdeu, ó. E aqui acima é porque ganhou. Cada corzinha representa uma idade, é só passar o cursor que ele mostra se foi um ganho ou se foi uma perda. Temos também o crescimento de fãs por gênero, seria a mesma questão aqui de fãs por idade. Passando o cursor, ele mostra se foi um ganho ou se foi uma perda. E fãs por cidade, né? Aqui ele lista também o crescimento absoluto, o crescimento relativo e o total de fãs por cidade do Facebook dessa marca. Então, aqui no caso, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte estão os 3 primeiros. E temos aqui, por último, a aba de Ads. Todas essas abas aqui que eu mostrei para vocês são de conteúdos orgânicos, tá? Tudo que for ads vai ficar aqui na aba de ads, o que for patrocinado, porque é como a API do Meta envia para gente, tá? Então, é um outro campo que é enviado patrocinado, então por isso que fica separado aqui. E ele vai mostrar todos esses dados aqui que a gente mostrou nessas 3 abas, porém de publicações patrocinadas. Então, quantas publicações, né, no caso, anúncios, tiveram a média dessas publicações, qual foi o crescimento dessas publicações, desses anúncios, quando que teve um pico de anúncio também durante o período. Aqui ele mostra o número de anúncios por data. Quanto que foi gasto, esse gráfico aqui, essa média é um pouquinho mais restrita, né? Mas se teve gasto também com as publicações patrocinadas, mostra aqui também quanto que foi gasto. Qual foi o crescimento, né? Se foi um saldo negativo, se foi um saldo positivo de crescimento de gasto.
qual foi o pico de gasto também durante o período, e esse gráfico de despesa também mostra quanto que foi gasto durante o período, né? Ele até explica aqui um pouquinho melhor. Temos também o crescimento do engajamento para as publicações patrocinadas, a média e o máximo do engajamento. Um pouquinho do crescimento de engajamento por período das publicações patrocinadas. E aí é a mesma coisa, né, que traz a aba de insights e conteúdo, o número de novas interações durante o período, o crescimento das interações e o pico de interação. Aquele gráfico de interação também, das publicações patrocinadas, também mostra as reações, né, distribuições de reações para patrocinado. Qual que é a distribuição de interações por data, né, de patrocinado. E aqui nós temos também usuários alcançados, a média de crescimento e o pico de crescimento, né, com esses anúncios. E quanto tivemos de alcance por data? Qual que é o número de impressões, a média de impressões, de crescimento, né, e das impressões pagas também. As impressões por data também desses anúncios e quais são os top posts que mais tiveram interações, né, ordenado por interação, porém de patrocinado, né, para patrocinado nós temos a mesma regrinha, sempre levar como base as interações e também tem algumas outras métricas, como por exemplo de orçamento nas publicações. Bom, pessoal, as outras redes sociais eu só vou mostrar para vocês os diferenciais, tá? Porque é quase a mesma coisa. Por exemplo, aqui Instagram, que é quase a mesma coisa mesmo. Então, clicando aqui em Instagram, eu vou clicar aqui no user e nós temos também a aba de seguidores, conteúdos, engajamento, insights e ads e o que acrescenta é stories aqui para Instagram. Aqui na aba de seguidores é a mesma coisa que Facebook, tá? Então ele vai mostrar o crescimento de seguidores durante o período. O que diferencia é que aqui para Instagram mostra o total de visitas no perfil e o total de contas seguidas durante o período. Então, quantas contas esse perfil seguiu durante esse período, qual que é a mudança média e qual que é esse crescimento de contas seguidas e o total de contas seguidas desse perfil. Conteúdo, mesma coisa que a gente mostrou também no Facebook, né? Número total de publicação orgânica, qual que é a média, qual que é o número de publicação orgânica por data, a distribuição de tipo de publicação que esse perfil mais posta e quais são os top posts aqui que mais tiveram interações. O que diferencia também aqui no Instagram é que a soma das interações é a soma das curtidas e dos comentários. Temos um pouquinho sobre a aba de engajamento, né? A mesma coisa que o Facebook, ele vai trazer dois tipos de engajamento: engajamento para cada 1.000 usuários alcançados e engajamento para cada 1.000 seguidores, né? Qual que é a distribuição de engajamento por tipo de publicação, engajamento por tipo de publicação por data, qual que é o número de novas interações, média de interações, aqui é tudo igual que o Facebook mesmo. Distribuição de interações para Instagram e interações por tipo de publicação. A aba de insights, nós também temos dados de orgânicos, né? Então, quantas impressões orgânicas teve durante o período, qual que é a média, né? Qual que é esse crescimento de impressões das publicações orgânicas, qual que é o total de alcance, a média de alcance, né, das publicações orgânicas. Aqui o que diferencia também o Instagram é que ele mostra o total de visualização de vídeo, né? Então, qual foi o total, qual foi a média, né? Qual que é o total de cliques em enviar e-mail e a média de cliques em enviar e-mail. Ele também mostra uma crescente aqui de cliques em enviar e-mail. Qual que é o total de cliques em ligar e a média de cliques em ligar, e também é mostrado aqui uma crescente. Crescimento de fãs por idade também, crescimento de fãs por gênero e idade e gênero dos fãs. Temos todos esses mesmos dados, porém para ads, né? Mesma coisa. Número de ads durante o período, engajamento de ads, interações, a distribuição de interações de anúncios, a taxa de alcance, as impressões, o total gasto, né? Aquele gráfico de despesa também, e quais são os top posts de ads que mais tiveram interações. E por último, o que acrescenta aqui no Instagram é essa aba de Stories. Aqui ele vai trazer o número total de Stories da marca, tá, pessoal? Vale reforçar que é somente Stories da marca. Repost do usuário não contabilizaria aqui por ser uma restrição da API do Instagram e por questão da privacidade do usuário. Então, é realmente só Stories da própria marca. Média de Stories por dia. Qual que é o alcance total de Stories e as impressões totais desses Stories também. Qual que é o alcance de Stories por data
e as impressões também por data. E aqui ele vai trazer quais são os top stories que mais tiveram impressões durante o período, né, então é bem legal para acompanhar. Clicando agora aqui em YouTube, nós temos também a mesma coisa, né, visão geral e resuminho, aba de assinantes, mesma coisa, o crescimento de assinantes do canal, qual que é o total de assinantes, um pouquinho sobre o total de conteúdos do canal, quais são os top posts que tiveram, se teve, né, durante o período. Um pouquinho também sobre o total de visualização, crescimento e a média de visualização, assim como para Instagram também, né, mostra lá visualizações de vídeo, aqui para o canal também do YouTube mostra até o máximo de visualização também. O crescimento de visualização por data, o total de visualizações também do canal. Aqui ele mostra também engajamento para cada 1.000 inscritos, novas interações e a média de interações. Qual que é a distribuição de interações também do YouTube. Aqui ele mostra também o tempo total de visualização por data e o crescimento de tempo de visualização também. Nós temos aqui o X, né, o Twitter, clicando aqui no user. Nós temos também mesma coisa aqui em Instagram, nós temos a aba de seguidores, onde vai mostrar o crescimento de seguidores, assim como no Instagram também mostra o total de contas seguidas, a média de contas seguidas, e o que diferencia aqui em X é porque também traz o total de listas participantes, né, aquelas listas públicas, a mudança total de listas participantes, o total de listas públicas e o crescimento das listas públicas durante o período. Aba de conteúdo, mesma coisa, né? Quantos tweets teve na conta, qual que é a distribuição de tipo de tweet, se é respostas ou tweets. E aqui, quais são os top tweets aqui que mais tiveram interações do X. A aba de engajamento, mesma coisa, né? Engajamento para cada 1.000 seguidores, a média e o máximo. Número de novas interações também, distribuição de interações para o X, número de menções e média de menções. E por último, o que acrescenta aqui no X é a aba de Social, onde vai trazer um pouquinho sobre número de menções não respondidas, número de menções respondidas, qual que é a distribuição de taxa de resposta e também por data, qual que é o tempo total de resposta desses tweets e o tempo médio, e o tempo de resposta por data. Nós temos aqui penúltimo o Google My Business, né, que é bem legal, que também traz métricas super interessantes. Aqui na aba de clientes, ele vai trazer um pouquinho sobre a média de avaliações, o total e a pontuação líquida, que seria o NPS. Ele mostra quantas avaliações por nota teve, né, em percentual também, de 1 estrela, 2, 3, durante o período, tá? Há avaliações por dia da semana também, se teve durante o período. Qual que é o total de avaliação numa crescente, a distribuição de gênero dos clientes também, e as avaliações com maior nota e menor nota. E aí ele traz como se fosse o top post também, né? Então, de maior nota e de menor nota. E temos também engajamento para Google My Business, né? A mesma coisa, crescimento do engajamento, a média e o máximo de cliques no telefone, né, no perfil por dia, e cliques no website também. E por último, aqui nós temos o TikTok, né? Clicando aqui no user, ele vai mostrar também a mesma coisa que anteriormente mostrei nas outras redes sociais. Um pouquinho do crescimento de seguidores, a média, né? A distribuição de países, isso que é muito diferente aqui no TikTok, né? Então ele mostra de onde que vem, né, esses usuários também, desses seguidores. A distribuição de gênero dos seguidores, né? Então é bem legal isso também, esse dado. A distribuição de seguidores online por hora, né? Então aqui ele traz também um pouquinho dessa métrica, até explicando aqui, ó, número de seguidores online por hora. Isso é bem legal, essa métrica, para entender qual que é o horário mais engajado. Temos aqui também uma aba de conteúdo, onde ele vai também trazer o número de vídeos que o perfil fez e quais são os top posts aqui que mais tiveram interações. Temos também aqui um pouquinho a aba de engajamento para TikTok, né, a média e o máximo, qual que é o número de interações, a distribuição de interações, se teve novos comentários, a média de comentários e o máximo, número de novas curtidas, isso é muito legal, né, para TikTok a gente tem essa média, qual que é a média de curtidas durante o período, qual que é o máximo de curtidas, o número de novos compartilhamentos, a média e o máximo de compartilhamento. E por último, a aba de Insights, né, onde ele vai trazer um pouquinho sobre as novas impressões do perfil, as novas impressões de vídeo, a média e o pico dessas impressões também, qual que é o número de impressões por vídeo, né, no período selecionado, as impressões do perfil também, tá? Lembrando, pessoal,
Que nós temos também métricas para LinkedIn, aqui na minha conta não está habilitada, mas também é passível, tá, de trazer essas métricas de performance. Lembrando que o Analytics Pro são dados já entregues pelas APIs das redes sociais, pessoal, ele leva como base o que a API vai entregar para a gente, o tempo de coleta aqui dessas métricas é dentro de 24 horas, ou seja, os dados de hoje vai aparecer somente amanhã aqui nesse nosso módulo, porque é como as APIs enviam para a gente, tá bom? Lembrando que é possível comparar, né, duas marcas, exportar em PDF ou em Excel gráfico e alterar o período. E esse foi o nosso módulo de analíticas, tá? Completinho aí, com bastante informações para vocês tirarem várias métricas aí de performance.